Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? É uma alegria estarmos juntos novamente, servindo ao Senhor Jesus Cristo, né? Hoje nós vamos estudar a última lição de nossa revista escrita, o estudo número 9, e fala sobre a fé, parte 3, né? Estudo número 9, que trata sobre a fé, parte 3. Bem, o estudo está a partir da página 69 e o texto é, com certeza, por demais conhecido. É o texto que fala sobre a estátua que o rei Nabucodonosor levantou, né? Uma estátua muito grande para a sua glória, para o seu engrandecimento, e a ordem direta e objetiva de que todos se reunissem e todos adorassem aquela estátua, né? Aquela estátua. E a gente sabe que Ananias, Misael e Azarias não se dobraram, e todo o fenômeno que ocorreu ali em razão da misericórdia de Deus na vida dos mesmos. E aí, obviamente, uma lição como essa, que é por demais clara, simples, específica e objetiva, é uma lição muito importante, porque ela nos traz a noção da fé no seu aspecto absolutamente positivo. Ou seja, atitudes que alguém toma e que alguém realiza em relação e em razão de estar absolutamente certo naquilo que crê. Assim, a lição é muito importante e ela é o contraste da última lição. Na última lição, nós trabalhamos com aqueles espias, né? Com os espias, com Josué e Caleb dizendo, não, vamos avançar, e os outros espias querendo recuar. Então, na última aula, nós aprendemos sobre a fé através do exemplo que é o oposto à fé, e daí o nosso aluno teve a noção clara e específica do que é a incredulidade. Nesta lição, a finalidade é a seguinte: trabalhar com a fé através de um exemplo absolutamente positivo, ou seja, pessoas se posicionando diante da vida em razão da fé que possui, né? Da fé que possui. Eu quero agradecer a lição passada e esta lição. Quero agradecer a minha irmã, né? Minha irmã mais nova, a pastora Geise, e que fez as duas lições, e atendendo a pedidos nossos, ela fez um trabalho muito bem feito, porque tratar sobre a fé, irmãos, é um assunto muito abstrato, é um assunto absolutamente aberto. E aí, o que a Bíblia faz para nos ensinar sobre a fé? A Bíblia dá a definição: a fé é o firme fundamento das coisas que eu aguardo, que eu espero, mesmo não vendo. Por que eu aguardo e por que eu espero? Porque Deus prometeu e Deus é Deus que cumpre. Então, após a Bíblia, em Hebreus 11, nos dá a justa definição do que é fé, a palavra do Senhor, ela simplesmente traz uma série de exemplos. Pela fé, sabemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé, Abel apresentou melhor oferta que Caim. Pela fé, Noé andou com Deus. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Abraão, e vai, nos trazendo exemplos.
Então, com base em Hebreus 11, nós fizemos essas duas lições, e uma sobre o aspecto negativo, o que não é fé, e daí trabalhamos com a questão da incredulidade, e os irmãos com certeza trabalharam de forma maravilhosa na última escola bíblica dominical. E nesta lição trabalharemos com a fé sob o seu aspecto positivo. E já que vamos trabalhar sobre o aspecto positivo com a fé, então temos que dar exemplo de gente que, em razão da fé, se posiciona na vida e nos deixa um exemplo de fé. Um exemplo de fé, né? E daí, graças a Deus, estarmos diante da história de Ananias, Misael e Azarias como exemplo absolutamente positivo do que é fé. E aí a gente deixa para o nosso aluno um exemplo negativo e um exemplo positivo, um exemplo de incredulidade e um exemplo de fé, de credulidade, né? Bem, meus amados irmãos, esta é a razão pela qual estamos trabalhando agora na última lição com um exemplo positivo sobre a fé, vendo a fé pelo aspecto positivo. E aí, por intermédio desses exemplos, nossos alunos têm uma dimensão mais prática e realista do que a fé. A grande finalidade é você deixar no coração do seu aluno o que é fé. Fé é a resposta humana de submissão à palavra de Deus. Isso é fé. Fé é o responder humano à vontade de Deus, em submissão completa à vontade de Deus. Isto é fé, né? Isto é fé. Mas, pastor, não é temerário nós usarmos um exemplo de fé que não está em Hebreus capítulo 11? Olha, quando você pega Hebreus capítulo 11, os últimos versículos deixam claro que muitos outros heróis da fé foram cerrados ao meio, tiveram suas vidas retiradas ao fio da espada e etc., em razão da fé. Então a galeria da fé não está fechada. A galeria da fé não está fechada. Aqueles não são os únicos homens a serem exemplo de fé. Como a galeria está aberta a vários outros exemplos, veja que a nossa pastora Geise, de forma muito habilidosa, muito consciente, muito inteligente, trabalhou com 3 exemplos de fé que normalmente não se trabalha. Porque normalmente quando se olha para Ananias, Misael e Azarias, não se pensa no aspecto da fé, não se pensa no aspecto da fé, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E dificilmente alguém faz essa relação de que esses meninos ouviram a palavra de Deus, se submeter à palavra de Deus e tomar as posições mais difíceis de sua vida com base na palavra de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Então, é um exemplo muito positivo, chamará muita atenção dos seus alunos e a sua aula será uma bênção. Uma bênção. Amém? Muito bem. Feita toda essa explicação, eu gostaria muito que você se utilizasse realmente da introdução que aqui está, né? Eu sei que esta aula deveria ter sido ministrada no domingo passado, mas como enviei para os irmãos um pedido que não o fizessem em razão de não terminarmos de forma separada a nossa revista, mas terminarmos juntos. Era congresso de mocidade aqui, e muitos pastores aqui estavam. Nós, pela graça do Senhor, então, terminaremos no próximo domingo a revista escrita, porque ainda temos 2 aulas essenciais que eu vou enviar para os irmãos, e como no vídeo de explicação que já passei ontem para os irmãos, elas não estão na revista por uma questão de que a revista ficaria
muito cara, tá bom? Mas não é por isso que vamos deixar de ter essas aulas fundamentais para terminar a revista Sola Fide. Sola Fide. Então, comece com o seu aluno trazendo a lembrança dele à última lição. Diga a ele, olha, na última aula nós trabalhamos a questão relacionada da fé pelo seu aspecto negativo, ou seja, para sair da abstração do conceito, das ideias sobre fé, nós trabalhamos com um exemplo de negatividade, que foram aqueles espias que não confiaram na palavra de Deus, porque fé é isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A gente ouve a palavra de Deus, a gente se submete à palavra de Deus e a gente vive conforme a palavra de Deus. E aqueles 10 espias não confiaram que Deus seria capaz de colocá-los dentro da terra, mesmo tendo visto tudo o que viram durante a peregrinação no deserto. E ali está um exemplo muito ruim de gente que escuta a palavra de Deus e que, infelizmente, não dá crédito a ela. E a incredulidade traz seus frutos. Só Josué e Caleb, daquela geração, entraram na terra prometida. Agora, hoje nós veremos uma atitude positiva quanto à fé. Fale isso para eles. Hoje nós veremos pessoas que se posicionaram de forma correta diante da vida em razão de conhecerem a palavra de Deus e em razão de simplesmente com fé crerem no Deus da palavra. O Deus da palavra. E o exemplo de fé que nós temos hoje é Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Assim você termina a introdução, você faz um link com a última lição que ficou 2 domingos atrás e você traz o seu aluno para uma lição muito maravilhosa e positiva sobre a fé. E aí, feita a introdução, obviamente você passa a trabalhar com a história de Ananias, Misael e Azarias, né? E Azarias. E eu achei muito interessante, já saí então do ponto 1 aí na página 72, estou agora no ponto 2 da página 72, no contexto histórico, e eu achei muito interessante como minha irmã trabalhou esta questão do contexto histórico. Tá trabalhada de forma muito interessante. Veja que a pastora Geise, ela, em primeiro lugar, óbvio, ela trabalha com os fatos históricos para depois fazer uma aplicação espiritual dos fatos históricos. E eu preciso que você faça isso em sala de aula. Eu necessito que você trabalhe da mesma forma. Primeiro, conte a história. Obviamente que você não vai ficar 10 a 15 minutos contando a história. É óbvio que você vai investir no máximo 5 a 7 minutos contando essa história. A história se passa, veja, página 72, no capítulo 3 de Daniel. O rei, obviamente, faz uma imagem realmente para ser vista, porque 2,60 metros de largura e 27 metros de altura, aquela estátua feita, realmente era para ser vista. E o desejo de adoração de Nabucodonosor era muito forte, porque o decreto foi exarado de forma clara e específica. Todo mundo, ao som determinado, deveria se ajoelhar. Bem, o fenômeno histórico é extremamente simples. Você tem alguém que vive
ali como grande rei imperador do mundo, porque Nabucodonosor não era qualquer um, não. Ele era simplesmente o dono do mundo na época, né? E na antiguidade era muito comum se atrelar à figura dos grandes líderes políticos e mundiais a figura de praticamente, no mínimo, semideuses. Então, um rei era considerado representante de Deus na Terra, e se ele fosse alguém muito elevado, rei sobre reis, como era Nabucodonosor, ele era considerado uma divindade viva entre os homens. Então, para Nabucodonosor levantar uma estátua como aquela, em sua adoração, em sua homenagem, em sua majestade, era a coisa mais simples do mundo. Deram a ele a ideia e ele simplesmente o fez, né? Simplesmente o fez, porque se considerava um Deus, né? Um Deus. Bem, eu aqui paro e penso, o que leva um rei a fazer uma estátua daquela grandeza para a sua própria autoglorificação? Aqui está uma análise que pastora Geise fez e que é fundamental para o entendimento da lição. E 3 grandes problemas estão aqui envolvidos. O primeiro problema é de, obviamente, natureza espiritual. É lógico que por trás de Nabucodonosor existe toda uma questão espiritual que é justamente a influência maligna que leva o homem a fazer diante de si deuses e, obviamente, se postar em rebeldia diante de Deus, né? Então, se você pensa que é só uma questão de poder e de imposição de poder e de egocentrismo, não. Aqui, em primeiro lugar, tem Satanás por trás, tem o diabo por trás, levando o homem à autoglorificação, à construção de imagens, para que o homem adore ao próprio homem e não adore a Deus. E por trás disso está toda uma influência maligna. Minha irmã fez questão, então, de, na página 73, lá no início, o primeiro parágrafo, acompanhe, olha. Tal estátua diz muito espiritualmente. Primeiro, o domínio do pecado naquela sociedade. Temos aqui a idolatria, que é o primeiro degrau do abismo profundo e horrendo em que é lançada a sociedade pecadora. E interessante, né? Quando você substitui Deus por imagens de escultura, Deus permite que espíritos imundos, que já estão praticamente controlando, te possuam. E você vai numa espiral de desgraça e é lançado num abismo profundo e horrendo, como está em Romanos 1, 18 a 32. Não quiseram glorificar a Deus como Deus, Deus os entregou a espíritos imundos. E esses espíritos imundos dominam essas pessoas de tal forma que são lançados nessa espiral que vai girando, e que toma controle da vida desses homens ao ponto de chegar a desonrarem os próprios corpos. Então veja que por trás, em primeiro lugar, daquela estátua levantada, havia um problema espiritual.
Havia um problema espiritual. Ali está uma sociedade dominada pela idolatria. Segundo lugar, tem a questão pessoal, né? Nabucodonosor olha para tudo que ele tem e ele acredita piamente que ele é senhor de tudo e que ele conseguiu, por méritos próprios, ter absolutamente tudo. Absolutamente tudo. A pastora Geise colocou assim, ó, ainda lá em cima, depois de Romanos 1, 18 a 32, na página 73, que está bem destacado, achou? Em segundo lugar, a estátua era de ouro, simbolizando a ostentação, a autoexaltação, o apego ao egocentrismo e, obviamente, a autoglorificação de Nabucodonosor. A ideia foi maravilhosa para aquele rei, porque ele estava sendo dignificado. E, irmãos, quem vive longe de Cristo quer exatamente isso, quer o seu ego cada vez mais fortificado. E havia uma terceira questão, que é a questão absolutamente geopolítica. A adoração àquela estátua é encurvar-se ao poder dominante na época. Por isso que Nabucodonosor disse, olha, eu quero que todos os povos que ali estiverem, não são só os babilônicos, eu quero todos os povos, todo mundo que eu dominei vai se curvar por uma razão simples. Eu quero que você dignifique o poder que está sobre você. Então veja que é terrível a questão dessa estátua. Ela representa toda uma questão espiritual, toda uma questão de ego e de poder, e toda uma questão geopolítica de imposição de um povo sobre os outros. E aí que tem que ser muito, muito, muito fiel a Deus para não se curvar diante dessa estátua. Eis o desafio da fé. Eis o desafio da fé. Porque aqueles 3 meninos, conforme está no ponto 2.2 de nossa revista, aqueles 3 meninos simplesmente não se curvaram. Alguns fazem a seguinte pergunta, mas pastor, onde é que estava Daniel? O texto não fala sobre Daniel porque existe a possibilidade muito grande de Daniel não estar naquele momento ali. Ele era simplesmente um dos homens, nesse momento histórico, era um dos homens mais importantes em todo o império. Deus já o tinha colocado numa posição muito alta, muito alta. Ele era um dos homens mais importantes do império. E aí o que acontece? É óbvio que Daniel ali não estava, ele deveria estar em alguma outra província do império, porque se ele lá estivesse, ele não tinha se dobrado. Ele não tinha se dobrado. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Tranquilo quanto a isso. E aí o que acontece? Bem, esses 3 meninos não se dobram. Esses 3 meninos não se dobram. Esses 3 meninos são jogados na fornalha. Enfureceu-se o coração tamanho do rei, mas tamanho do rei, se enfureceu o coração e mandou aumentar 7 vezes mais. Quem foi lá jogá-los morreu, quem aumentou morreu, e a gente sabe que Deus os preservou. A grande pergunta é a seguinte, isso você tem que fazer para o aluno. Por que aqueles 3 meninos não se curvaram diante da ordem de se curvarem, né? Por que não se curvaram? E aí a razão foi colocada aqui de forma muito direta na página 74. Veja que nós colocamos um texto que é Êxodo 22 a 5, ok?
Êxodo 22:5. E antes do texto começar, vem um parágrafo dizendo assim, página 74. Certamente a fé, preferiram crer em Deus e obedecer à palavra. Olha que interessante. O que é a fé? A fé é a resposta humana de submissão à palavra de Deus. Diga o que ela disser. Isto é a fé. A incredulidade é o contrário. É a não resposta humana em submissão à palavra de Deus por não crer na mesma. Qual era a palavra de Deus que aqueles 3 jovens tinham na época? Eles tinham o Novo Testamento? Não, é lógico que não. Eles tinham só o Velho Testamento. E não todo o Velho Testamento. Mas pelo menos de todo o Velho Testamento eles tinham os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Êxodo capítulo 20, versículo 2 estava no coração deles. Veja, leia com seu aluno. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura alguma de semelhança do que há nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Gente, um texto como esse, os 3 rapazes conheciam. E a fé é a resposta humana de submissão à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Eles não se dobraram. Eles não se dobraram por causa de um texto como esse. Preferiram confiar em Deus. Em Deus. E a atitude deles foi fantástica, né? Veja que o rei ainda chama e dá uma outra chance. E eles não querem outra chance. Mantiveram uma calma tão fora do normal que o rei se irritou de tal sorte, que mandou aquecer 7 vezes mais. Mas a fé é isso. A fé é isso. E aí, o que aconteceu? Irmãos, na página 74, esta parte que está em destaque, a ousadia da fé deles era equiparada à sua serenidade. Está vendo aí? Essa parte que está em destaque eu tirei de um comentário, que é o comentário bíblico Bacon, eu não sei como pronuncia, da CPAD. É um comentário tão bonito, que eu gostaria que os irmãos, este ponto da revista, lessem com o aluno. Nesse exato momento da lição, lessem com o aluno. E aí o que acontece? Eu preciso que você leia, mas que você não pare de ler aqui no comentário na página 75. O comentário está todo em negrito, em itálico, bem destacado. Ele começa: a ousadia da fé deles era equiparada à sua serenidade, na página 74. E ele termina na página 75, ser fiéis em honrar o seu nome. E eu quero que você comece a ler a partir de ousadia, a ousadia. Mas eu não quero que você pare em seu nome. Eu quero que você continue e você leia o comentário que a pastora Geise fez, que está aqui, ó, após dizer de onde é a fonte, né? Página 510, a pastora Geise comenta assim: amados, será que a Babilônia nos tem feito dobrar o joelho? Quem se corrompe quer ser corrompido. Cuidado.
Cristo nos chamou para andar na contramão do mundo. E aí vem o texto de 1 João, e aí ela vem e coloca de forma bem garrafal, né, enorme. Não faça acordo com o mundo. Não queira suavizar a palavra de Deus. Temos deveres com o Estado e Cristo determinou o cumprimento, mas entre o Senhor e o Estado prevalece o Senhor. Veja a atitude deles. Em nenhum momento desrespeitaram, mas foram firmes. Veja como a passagem de Atos 5:9 é por demais clara. E aí aqui termina a leitura. Eu gostaria que você levasse a leitura até aqui. E em Atos 5:29 você tem aquela passagem que Pedro diz, olha, vocês estão querendo dizer que a gente não pode pregar o evangelho? Ó, nós vamos pregar o evangelho, porque a gente tem que obedecer a Deus. Fé é isso. Fé é ouvir a palavra de Deus, crer em Deus, independente do que vai acontecer conosco. Esses meninos podiam se arrebentar todinhos e morrer. Sim, podiam morrer. Mas fé é isso. Fé é isso. E veja que em razão da fé eles superaram absolutamente tudo. Completamente tudo. Agora, veja como o texto termina de forma linda. Veja que o rei, depois que viu tudo acontecer, e daí na página 76, Daniel capítulo 3, versículo 23 a 27, veja que todas as coisas terminaram com a glorificação do nome de Deus. E aqui a gente tem que destacar 4 grandes atitudes destes homens em razão da fé diante do problema. A primeira grande atitude que eu preciso que você destaque, ela está na página 74. Pegue a página 74. Porque nós temos que aprender com esses meninos. Eles não só tiveram fé, resolveram acreditar na palavra de Deus independente das consequências, e aí não se curvar, mas eles tiveram 4 grandes atitudes que pastora Geise destacou e que nós temos que destacar nesse momento do nosso estudo. Primeira atitude está na página 74, ok? Página 74. Achou? Achou. Tá vendo aquela parte destacada que eu pedi para você ler, que começa a ousadia da fé? Achou? Na página 74? Isso. Vá para 2 parágrafos acima. 2 parágrafos acima. Então tem a ousadia da fé, aí vem um parágrafo acima e o outro parágrafo acima. Eu estou exatamente no seguinte ponto. O rei apresenta uma falsa clemência. Os rapazes não querem outra chance para consertar seu erro. Aqui está a primeira grande atitude. A fé dos meninos foi tão grande que eles não cederam à tentação de voltar atrás. É interessante, a gente às vezes ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, mas depois vai querer pensar um pouquinho, pensar. E a gente diz, mas será que é assim mesmo? E por algum momento quer voltar atrás. Deus não tinha dito, não é para se ajoelhar diante de imagem de escultura. Uma imagem de escultura se levantou, eles não se ajoelharam. Eles tiveram a chance de voltar atrás, essa tentação fantástica de voltar atrás, não voltaram. Quem tem fé se firma na palavra de Deus e atrás não volta, porque é a palavra de Deus. Segunda grande atitude que me chama a atenção está no parágrafo que vem após o que lemos. Ele diz assim: uma calma fora do normal é encontrada nos 3 jovens. O equilíbrio deles é desconcertante e contrastava com a fúria incontida do rei.
Olha, quem tem fé tem a tamanha certeza de que Deus está com ele, que se der tudo certo, glória a Deus. E se der tudo, entre aspas, errado, também foi a vontade de Deus. A calma daqueles meninos era: nós não nos ajoelhamos. A fé não vem pelo ouvir da palavra de Deus? Nós ouvimos a palavra de Deus e nós aprendemos. Nós não vamos nos ajoelhar. Agora, olha que questão fundamental. Nós não nos ajoelhamos. Excelente até aí. E se a gente morrer? Olha, se a gente morreu obedecendo a Deus. O que é fantástico. Se a gente não morrer, Deus intervém e realiza um grande milagre, o que também é fantástico. Então, quando a gente está no caminho da fé, a gente pode ficar tranquilo que tudo que a gente pensa que é positivo, realmente é positivo, e até aquilo que a gente pensa que pode ser negativo, também é muito positivo. O caminho da fé é um caminho que nos conduz em vitória e em triunfo sempre. Porque até aquilo que aparentemente poderia ser derrota com a morte deles, é vitória porque morreram como heróis da fé. Olha que fantástico. Então, veja que coisa sobrenatural. Por isso eles não cedem a outra chance que o rei deu para eles, entre aspas, consertarem o erro. Por quê? Porque a fé nos faz ter tanta certeza do que Deus quer, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E é impossível você dizer que está com Deus se não tiver fé. Porque sem fé é impossível agradar. Quem ama quer agradar. Quem ama tem fé. O terceiro ponto interessantíssimo que nós temos que frisar aqui está exatamente na página 75. Se lembra que eu pedi para você ler até esse ponto que fala de Atos 5 e 29, que é Pedro dizendo que vai obedecer a Deus? Pois é, olha que parágrafo interessante escrito pela pastora após este ponto. Resta ainda salientar que a fé dos três superou tudo. Veja que após perderem tudo em razão da invasão da terra natal, serem levados cativos, tiveram a experiência de superação e honra, que foi inclusive a questão dos capítulos 1 e 2, quando eles resolveram não se contaminar, e quando o rei sonha e ainda manda que o povo descubra qual foi o sonho dele. Interessante, Nabucodonosor, né? Agora colocam tudo a perder, tudo que conquistaram, tudo que atingiram em razão da sua fé. Você se lembra que Daniel, depois que descobriu que o rei sonhou e depois que simplesmente interpretou que o rei sonhou, Daniel foi colocado sobre muitos e ao mesmo tempo pede para o rei, chama os amigos para perto. Eles tinham uma posição altíssima, altíssima. E agora, por causa da fé, eles poderiam perder tudo. Irmãos, a fé determina quem eu sou e nada supera os fundamentos da fé. Eu posso estar no palácio. Se tiver que perder absolutamente tudo por causa da fé, eu prefiro ficar com a fé. Olha que fantástico isso. E por fim, o que mais me chamou a atenção está na página 76, depois da leitura de Daniel 3, 23 a 27, que pastor Eber colocou em destaque com uma cor diferente, ok? Veja o parágrafo que vem.
após o texto de Daniel, colocado aqui na revista, na página 76. Olha que fantástico. Eles tinham sido engrandecidos, o rei mandou todo mundo louvar o Deus deles. Aí olha aqui, ó. Esse momento eles poderiam tripudiar, eles poderiam levantar o narizinho, botar para quebrar, espremer os outros. Mas olha o que é a atitude de alguém que tem fé. Aqui novamente, ó, o primeiro parágrafo depois do texto. Aqui novamente vemos o respeito que os rapazes tiveram pela autoridade. A autoridade do rei, óbvio. Pois só saíram quando o rei mandou. E nada de ironias, nada de menosprezo, nada de menosprezo, nada de risinhos, de nariz empinado. Gente, eles sabiam que as autoridades são constituídas por Deus. Saíram na deles, quietos, sérios, humildes. Só saíram quando o rei mandou, não tripudiaram ninguém. Interessante, né? Que momento de glória eles tiveram. Diferente muitas vezes da gente, que tem um pequeno momento de vitória e já quer sair pisando nos outros. Eles não. Respeitaram as autoridades, se submeteram e tudo aquilo terminou para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E aí você vai para a conclusão, e a conclusão é maravilhosa, né? A conclusão é maravilhosa. Aqui está a conclusão na página 77, e aí eu peço por gentileza que você leia também a conclusão. Amém? Amados, com alegria nós encerramos a nossa terceira revista, Sola Fide, e foi maravilhosa. Foi maravilhosa. As igrejas que seguiram corretamente, fizeram direitinho, tudo que pedimos, foi maravilhosa. Pastor, e a nova revista? A nova revista já está pronta. Nós já estamos mandando pelo correio. Estamos preocupados porque, pelo menos aqui no DF, o correio está em atividade assim de pré-greve, né? Eu andei até recebendo no meu telefone uma mensagem da Vivo para que eu entrasse no site para pegar a conta no site, porque os correios poderiam não entregar a minha conta, né? Para eu poder pagar. Então isso nos preocupa um pouco. Mas cremos que tudo dará certo e chegará na sua igreja a revista por uma razão simples. No próximo domingo, exatamente dia 8, será a última lição escrita da revista, não a última lição do Sola Fide, mas a lição escrita. E aí dia 15, dia 22, dia 15 de outubro e dia 22 eu quero trabalhar com você, meu querido e prezado irmão em Cristo, com duas últimas lições do Sola Fide, que agora eu vou pegar tudo isso e vou encerrar de forma estratégica para que possamos enterrar definitivamente a igreja medieval, aquele catolicismo horrível romano, e para que possamos avançar na última revista chamada Soli Deo Gloria, que eu já lhe adianto, irmãos, está maravilhosa. Está maravilhosa. Se o seu amado aluno puder acompanhar todas as lições do Soli Deo Gloria e as lições do primeiro trimestre do ano que vem, que já estamos terminando, você vai ver o movimento espiritual que será produzido em sua igreja.
Creia nisso, creia nisso. Mas antes vamos terminar o Sola Fide, e aqui está a questão mais pesada que nos separou há 500 anos atrás de todo o erro que infelizmente caiu a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou alegre de poder voltar a compartilhar com os irmãos conhecimento, graça e a palavra de Deus, e vamos firmes nesse trabalho tão lindo que é a Escola Bíblica Dominical. A nossa igreja é conhecida como uma igreja firmada na palavra. Por isso, o trabalho de Escola Bíblica Dominical é um dos mais importantes que temos, um dos mais fundamentais que temos. Portanto, Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua ajuda, pelo teu amor em querer nos ajudar a divulgar o Evangelho e a ensinar nossos irmãos em Cristo sobre a verdade do Evangelho. Deus abençoe a todos e que domingo os irmãos possam ministrar. Amém? Avisem na igreja que nós teremos 2 últimas aulas. Expliquem o motivo por que elas não estão na revista. Porque tornariam a revista muito mais cara. E R$7 parece que já é um peso muito grande para os irmãos pagarem. Amém? Que Deus abençoe a todos. Todos.